Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é mais uma aula de Física. Olha só, pessoal, nessa aula de hoje, a aula 19.2 é uma aula de revisão de conteúdos, onde nós vamos pegar o que foi falado na aula passada de mecânica quântica, ok? E esses conteúdos de mecânica quântica resgatar os principais conceitos, né, trabalhados. Então vamos lá para a nossa revisão. Manda na tela. Falamos, pessoal, sobre a dualidade onda-partícula, ok? Manda aqui comigo, manda no fundo. Olha só, falamos sobre a dualidade onda-partícula. Então, na aula passada, nós levantamos aquele questionamento de qual era a natureza da luz. Aí você fala, tá, professor, luz, acendeu a lâmpada, acendeu a vela, tal, a luz solar, ok. É dessa luz que a gente está falando, né? E qual era a natureza da luz? A luz era uma onda? Era uma partícula? Então nós fizemos aquele retrospecto, né? Falamos do Newton. O Isaac Newton faz um experimento com a luz, com o prisma, né, da luz, que faz uma difração, uma refração, e ele consegue formar ali o quê? Um arco-íris. Então Newton ele considerava que a luz era corpuscular, ok? Huygens vai vir com outro experimento e vai mostrar que a luz ela tinha caráter ondulatório e vai ficar nesse duelo para decidir quem é que tinha razão sobre a natureza da luz? Quem estava certo? A luz era uma onda? A luz era uma partícula? Quem tinha razão? Quem estava certo? Então aí esse é o ponto. Chegou um experimento chamado do efeito fotoelétrico, né? Um cientista lá chamado Hertz faz um experimento, chama a atenção para um outro cientista chamado Philippe Lenard, monta um aparato e faz o experimento do efeito fotoelétrico. E desse experimento eles chegam à conclusão que a luz, por aquele fenômeno do efeito fotoelétrico, só poderia ser entendida com um caráter corpuscular, ou seja, só faria sentido se a luz fosse ali uma partícula, ok? Por quê? Daquele ponto eles falam de fótons, ok? Então os elétrons eram desprendidos da placa, então eu falo de fótons, né? E esses fótons formam pacotes de onda, quantum de energia, e esses quantos de energia estaria vinculado com a própria energia que esses elétrons estariam perdendo ou ganhando ali, né? Ao estarem absorvendo ou emitindo radiação. Então, quando a gente fala de mecânica quântica, as palavras-chave aí é o quê? Dualidade onda-partícula. Quando eu falo dual, uma coisa dual é algo que pode ser duas coisas. Ora, pode se comportar como onda, ora, pode se comportar como partícula. Então, olha aí. Afinal, a luz é onda ou partícula? E a resposta é, depende do experimento que você vai fazer, depende da medida que você vai fazer, como é feita essa medida, se você, no ato de medir, se você interfere nessa medida, ok? Esse é o ponto. Vamos seguindo. Olha só, então a luz tem natureza dual. Isso ficou claro, pessoal, porque pensa o seguinte, no modelo atômico, né? O modelo atômico ele também foi sendo modificado. Aquele modelo atômico do Rutherford, onde eu tinha os elétrons girando ali, né, na eletrosfera, aquele modelo, classicamente, pela física clássica, não faria tanto sentido. Por quê? Porque os elétrons poderiam estar, ao se movimentarem, emitindo radiação eletromagnética. Ao estarem emitindo radiação eletromagnética, eles estariam perdendo energia. Perdendo energia, eles teriam que ir para raias, para círculos cada vez mais próximos do núcleo, até que eles iriam se colidir com o núcleo. Então, pelo modelo clássico do átomo de Rutherford, falar que o elétron ia ficar se movendo ali não funciona, porque ele iria colapsar. Os elétrons girando iam bater no núcleo, não ia funcionar. Então o Born, ele vem com uma sugestão, ele vem com um modelo que atende bem isso. Qual é o modelo? Ele vai dizer que os elétrons eles só podem estar em regiões específicas, logo a energia é quantizada, tudo bem? Ele só pode estar em determinadas faixas, raias, que ele chamou o quê? De estados estacionários, tudo bem, pessoal? Manda na tela. Então aí, o enunciado a seguir exprime o princípio da complementaridade do Born. O que o Born vai falar? Opa, o que o Born vai falar? Ele vai dizer o seguinte, que no nível quântico, ambos os aspectos, o corpuscular e o ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado. Significa que só faz sentido, né, eu entender o todo
quando eu analiso a luz como sendo possível que ela seja onda ou partícula, tudo bem? E aí eu falo ou exatamente com a ideia de complementar, tá? Ela não pode ser onda e partícula ao mesmo tempo, ela não vai mudar o comportamento de um para o outro assim de uma forma tão estranha. Então olha só, temos aqui um cientista chamado de Broglie, tá? Louis de Broglie. E esse Louis de Broglie, ele foi um pouco mais ousado no seu raciocínio, ele teve um pensamento um pouco mais ousado, ele foi mais à frente, porque ele pensou assim, bom, Niels Bohr criou um modelo, né, que explicasse melhor aquela radiação emitida ali do corpo negro, relacionando a energia emitida, a radiação, com frequência, ok? E falando que a energia era quantizada, ok? Albert Einstein, a partir do experimento lá do efeito fotoelétrico, consegue chegar numa equação, num modelo, que explicaria muito bem a luz lá no ponto do efeito fotoelétrico. Então a luz ali teria comportamento corpuscular. Então Einstein ele relaciona a energia com a função trabalho, com a frequência de emissão, né? Falando que aquela emissão ela dependeria da frequência, perfeito. Então até ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Enfatizo aqui, Albert Einstein é aquele cientista famoso da relatividade, certo? Tudo é relativo, mas ele não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. E esse cara aqui, ó, Louis de Broglie, ele pega o raciocínio do Albert Einstein e amplia. Ele amplia o raciocínio. Ele fala assim, bom, se a luz é corpuscular e se a luz pode ser também ondulatória, se há uma natureza dual na luz, por que não a matéria? Por que não a matéria? A própria matéria também apresentar uma natureza dual. Então, de Broglie, ele pega essa afirmação e ele leva a sério. Ele fala, bom, a natureza, a matéria, os elétrons, os prótons, eles também podem ter natureza dual. E se eles são ondulatórios e têm natureza dual, eles também vão ter um comprimento de onda, certo? Como se fosse uma onda lá, comprimento de onda. Então, ele colocou aqui, ó, nesse caso, né, a luz, eu pego um feixe luminoso, eu lanço sobre uma rede de difração, essa rede de difração vai fazer a luz se comportar com caráter ondulatório. Agora, se eu pego essa mesma lanterna, ó, a mesma lanterna, lancei sobre uma placa metálica aqui, uma chapa metálica, dependendo da frequência de onda que eu lançar, né, esse feixe luminoso, eu posso fazer acontecer o efeito fotoelétrico. Isso vai desprender, ó, elétrons, né, os fotoelétrons vão ser despresos, e nesse caso a luz, ó, natureza, ó, corpuscular, perfeito? Então, ó, o que o de Broglie falou, a natureza da matéria também pode ter um comprimento de onda. E aí fica assim, ó, comprimento de onda de de Broglie é igual a constante de Planck dividido pela massa multiplicado pela velocidade. Tudo bem, pessoal? Manda na tela. Aí, sobre os instrumentos ópticos, né, esse novo ramo da física, trabalhando com os elétrons, vai permitir criar instrumentos, né, de medida, instrumentos de observação cada vez mais avançados. Aí a gente fala do microscópio eletrônico de transmissão, microscópio eletrônico de varredura, o microscópio eletrônico de reflexão e ainda uma combinação que é o microscópio eletrônico de transmissão e varredura. Falamos ainda sobre o princípio da incerteza, né, do Heisenberg. O que ele vai dizer? No mundo das partículas subatômicas, os valores instantâneos de certos pares de grandezas físicas, denominadas variáveis conjugadas, não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão ilimitada. E aí, traz aqui comigo, manda no fundo. E aí esse cara traz essa equação do princípio da incerteza, né? Aí o que ele vai falar? A incerteza da posição multiplicado pela incerteza da velocidade vai ser mais ou menos, ou aproximadamente, a constante de Planck dividido pelo dobro da massa. Então vai ter uma equação aí do princípio da incerteza, que vai dizer o seguinte, não importa se eu estiver numa época onde a humanidade tenha o melhor instrumento de medida possível, tecnologia super avançada, eu nunca vou conseguir medir ao mesmo tempo duas grandezas conjugadas com extrema precisão. A precisão da medida da primeira grandeza vai tornar a segunda com um certo grau de imprecisão. Saber a posição da partícula com alta precisão vai fazer com que eu tenha a velocidade dela com um pouco menos de precisão. E isso me dá o princípio da incerteza, pessoal. Manda na tela.
Existe uma subpartícula, pessoal, chamada neutrino. Falamos sobre o neutrino, né? São partículas neutras, sem carga elétrica, certo? Extremamente pequenas e com massa insignificante, com pouca massa, né? Tanto que no começo pensou-se que ela não teria massa. Devido a essas características, os neutrinos são dificilmente, eles interagem com a matéria, então são difíceis de detectar, apesar de já haver pesquisas para detectar esses neutrinos. Agora, olha só, pessoal, vem aqui comigo, eu vou dar um tempinho para você fazer as questões, vai tentar fazer as atividades e daqui a pouco a gente volta. Manda na tela. Primeira questão. Calcule o comprimento de onda, aí ó, tome nota aí ó, comprimento de onda de de Broglie em duas situações extremas. Quais são as situações? Para uma pessoa de massa 70 kg, a uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí a questão deu para você a constante de Planck, certo? 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundos. Ok. Então, nesse caso, pessoal, vamos utilizar a equação aqui ó, do comprimento de onda de de Broglie. Vai ser o quê? Comprimento de onda é igual a constante de Planck, que vai ser dividido pela massa multiplicado pela velocidade. Tudo bem? Agora, olha só. Deixa eu apagar aqui. Substituindo, vamos lá, no passo a passo. No lugar do H, eu vou colocar aqui, ó, 6,63 vezes 10 a menos 34. Tá bem aqui, ó, só substituir. No lugar da massa, vou colocar o que na massa, professor? A massa da pessoa. Aqui, ó, 70 quilos, tá aqui, ó, 70 quilos, tá? Quilogramas. E no lugar do V, vou colocar o quê? A velocidade. Ó a velocidade aqui, ó, 20 metros por segundo, tudo bem? Fazemos aqui, ó, simplesmente uma substituição, tá? Daqui para cá foi uma substituição de valores. Agora, o próximo passo é multiplicar, tá? Aqui no denominador eu tenho 70 vezes 20, tá? 70 vezes 20. 70 vezes 20 vai dar o quê? 1.400, tudo bem? No numerador eu apenas repeti, tá? Não modifiquei nada, só repeti. No denominador eu multipliquei. Agora, pessoal, olha só, eu vou dividir 6,63 por 1.400, tudo bem? Fazer essa divisão. Nessa divisão vai dar um número muito pequeno aqui, ó, vai dar 0,0047. E a potência de 10, que é o 10 a menos 34, eu repeti, tá? Então eu fiz a repetição aqui, ó, 10 a menos 34, apenas repetir. Aí, professor, a resposta vai ficar assim, tá esquisito isso aí, né? Não, não vai ficar assim. Nós vamos trazer essa vírgula, peraí. Nós vamos trazer essa vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 casinhas, tá? Então ela vai 3 casinhas para a direita. Olha só como é que vai ficar. 4,7, tá? A vírgula andou 3 casas para a direita, vezes 10 a menos 37. Aí você fala assim, mas não entendi, por que menos 37? Não era 10 a menos 34? Por que virou 10 a menos 37? É porque ficou 10 a menos 34 menos 3, tá? Porque eu andei 3 casas para a direita. Aí ficou, ó, menos 34 com menos 3, menos 37, tudo bem? Letra B. Para um elétron com velocidade 50 metros por segundo. Aí ele me dá a velocidade do elétron, ele me dá a massa, ó, massa do elétron, ok? E eu vou utilizar isso para responder. Utilizo a equação da comprimento de onda de de Broglie. Vou colocar aqui o valor da constante de Planck, vou substituir a massa do elétron, ó, 9,1 vezes 10 a menos 31, e vou multiplicar pela velocidade, que é 50, ok? Então aqui, ó, velocidade, massa do elétron, ó, e cadê a constante de Planck? Tá no outro slide, né? Aqui, ó, constante de Planck. Agora, o primeiro passo foi o quê? Fazer a multiplicação, tá? Denominador. Multiplicou aqui, ó, 9,1 por 50. Deu quanto? 455. Ok? Agora eu vou fazer a divisão aqui, ó, 6,63 por 455, 0,014, ok? E o denominador, o que aconteceu com a potência de 10? Olha só o que aconteceu. Eu vou ter aqui, pessoal, ó, lá da matemática básica, hein? X, ó, 10 elevado a x sobre 10 elevado a y vai ser 10 elevado a x menos y, ok? Isso é matemática básica. Aí você vai fazer o que então? 10 a menos 34, aí menos 10 a menos 31, ficou menos 34 mais 31.
tudo bem? Fez aqui, ó, menos 34 mais 31, deu menos 3. Vou andar a vírgula aqui, ó, uma, duas casas, deu quanto? 1,4 vezes 10 a menos 5 do metro, tudo bem? E aí foi resolvida a primeira questão. Vamos para a segunda questão, pessoal. Questão 2. Imagine uma bola de voleibol com massa de 0,6 kg e velocidade 40 metros por segundo, medida com uma incerteza, olha, incerteza de quanto? 1%. Isso, nesse caso, a sua incerteza vai ser 0,04, tudo bem? De onde que vem isso? Se a sua velocidade é 40 e a incerteza é de 1%, né? Olha lá, é de 1%, aí você vai aqui, ó, vai dar o quê? 0,40, né? 0,40 metros por segundo, tudo bem? Então essa expressão que aparece aqui, 0,40, é eu pegar o 40, que é a velocidade, e multiplicar por 1%, tá? Aí vai dar o seu grau de incerteza. Ok. Nesse caso, eu vou utilizar a equação do princípio da incerteza, de Heisenberg. Repito aqui a incerteza da posição. Vou substituir a incerteza da velocidade. Esse aqui é o valor da constante de Planck, e aqui vai ser o quê? 2 vezes a massa, né? Que é 0,6. Nesse caso, pessoal, olha só, esse 0,4 está aqui, ó, passou para cá, e eu vou ter a constante de Planck dividido por 0,48. Nesse caso, obtenho como resposta 13,81 vezes 10 a menos 34. Essa resposta pode ficar melhor do que isso, certo? Então eu vou dar a vírgula uma casa, olha só. Andei a vírgula uma casa para cá, ficou o quê? Aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 33 do metro, tudo bem? Vamos lá, pessoal, se liga no Enem, questão Enem. Questão 3. O caráter corpuscular da luz foi inicialmente proposto por Newton em 1704. O cientista que no início do século XX estabeleceu definitivamente esse caráter da luz e o fenômeno físico por ele estudado são, respectivamente, então vamos lá, letra A, foi Max Planck e o problema do corpo negro? Letra B, Albert Einstein e o efeito fotoelétrico? Letra C, Niels Bohr e a estabilidade das órbitas do átomo de hidrogênio? Arthur Hawley Compton e a interação dos raios-x com a matéria? Louis de Broglie e a dualidade onda-partícula? Então, olha só, pessoal, Albert Einstein e o efeito fotoelétrico, tá? Então, aqui na questão 3, ó, resposta vai ser o quê? Albert Einstein e o efeito fotoelétrico. Então, só raciocinando um pouquinho sobre a questão aqui, né? Ele falou exatamente o que nós tínhamos comentado. Vamos aqui, manda aqui no fundo. Ele falou exatamente o que nós tínhamos comentado, que esse cientista aqui, Newton, lá atrás, olha só quanto tempo, 1704, ele já tinha afirmado que a luz tinha um comportamento corpuscular. Mas você fala assim, professor, mas se Newton falou, já não era para ser considerado? Falou, não, pessoal, porque a ciência, a física, ela tem caráter experimental. Então, se ela é experimental, algo só vai ter credibilidade dentro da física quando passa por experimento, uma análise dos resultados do experimento, um debate em conferências, ok? Então, não é porque o Newton fez essa afirmação lá atrás que ela poderia ser considerada verdade assim tão rápido, certo? Mas aí esse efeito só foi consagrado a partir do Einstein e lá do efeito fotoelétrico, pessoal. Manda na tela. Então, olha só. Material complementar, pessoal. Assistir o vídeo 5 invenções da nanotecnologia e para a próxima aula, aula 20, tem um pré-requisito, hein? Olha o pré-requisito. Assistir o vídeo para finalmente entender a teoria da relatividade, tudo bem? Vai ser um vídeo lá da BBC News. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão de mecânica quântica. Eu espero que você tenha acertado as questões, espero que tenha gostado, tudo bem? E olha só, tchau, tchau. Até a próxima.